Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que esta oportunidade de encontro nos traga sentimentos e reflexões de renovação, fortalecimento na nossa fé. Para iniciar os trabalhos desta noite, vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos relaxando o nosso corpo na cadeira, fechando os nossos olhos, aliviando nossas tensões, acalmando os pensamentos. Vamos nos ligando ao Pai, pedindo a sua bênção, para que esta casa receba nesta noite a imantação das energias necessárias para os trabalhadores da espiritualidade que atuam aqui, socorrendo nossas dores, nossas inseguranças, as nossas necessidades, nos envolvendo na luz divina para que possamos receber as intuições dos caminhos que nos levam aos acertos. Alimentando a nossa mente com pensamentos positivos, afastando de nós sentimentos que provocam desequilíbrios. Guia, Senhor, todos aqueles que se acham perdidos em meio aos vícios, à solidão, às depressões e o desamparo de si mesmos. Te pedimos também que nos ampare diante de nossas fragilidades, permanecendo sempre ao nosso lado, e que sejamos merecedores do seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Gente, o texto que eu escolhi para hoje é um assunto que nós falamos aqui constantemente: reforma íntima. Só que eu peguei este livro do Haroldo Dutra Dias, Despertai, e eu achei que ele descreveu, ele discorreu sobre o assunto de uma forma que me tocou. Tão simples de entender, que tocou a mim, que já estou há 35 anos na doutrina. Eu falei, por que não levar, né? Essa forma tão simples, tão tranquila de compreender, né? Porque ele é um buscador também, como nós. Então, por que não? E ele intitula esse texto como O Segredo da Reforma Íntima. Aí eu pensei, meu Deus, qual é esse segredo? Aí foi isso que me tocou para ler o texto, e por isso eu trouxe ele para todos nós. Então eu vou ler o texto. Vamos lá. O segredo da reforma íntima. Esse tema me pôs a pensar. E a primeira pergunta que eu fiz foi: por que não tem espírito puro fazendo palestra ou escrevendo no movimento espírita? Porque o ideal seria que um anjo estivesse escrevendo e nos ensinando os segredos da reforma íntima. Esse é o pensamento dele. Mas eu entendi que se trata de uma reserva de mercado. Caso os anjos decidam fazer palestra, escrever livros e exercer as demais atividades espíritas, nós não teremos oportunidade de servir, porque eles vão ocupar todas as frentes de trabalho e não haverá mais serviço para nenhum de nós. Inicialmente, eu quero pedir desculpas em relação a uma constatação. Quem escreve sobre o segredo da reforma íntima, que é ele, né? É alguém que ainda não a realizou. Obrigada, Lê. É alguém que também luta com suas próprias imperfeições
e busca a própria reforma íntima sob as luzes do Evangelho e da doutrina espírita. Mas o primeiro segredo da reforma íntima é o seguinte: imagine que você pegue um avião e após a decolagem, o comandante informa que teremos de fazer um reparo no ar. Reforma íntima é fazer o reparo de um avião que já decolou. Nós precisamos ter consciência a esse respeito. Você não vai paralisar a sua evolução para fazer a reforma íntima. Você não irá abandonar o seu espaço, o seu ambiente de deveres de trabalho, para poder se melhorar. E, além do mais, o fato de ser imperfeito não é uma desculpa para abandonar o seu dever. É aquela história, né? Ai, tem tanta coisa para resolver, vou deixar para a próxima. Não, vamos aproveitar o nosso tempo aqui e agora, né? Aí vem uma frase em negrito bem grande. Porque Deus não espera que você se torne perfeito para fazer o que tem que fazer. Porque sabe que é fazendo o que tem que fazer que você se torna perfeito. É o contrário. A nossa vida, a nossa encarnação é um meio de aperfeiçoamento e precisamos ter consciência disso. De modo que você aguarda ser melhor para trabalhar? Não, se você aguarda ser melhor para trabalhar, eu digo que a notícia não é boa, pois é melhor trabalhar e aguardar ser melhor. Porque à medida que trabalha, o trabalho age em você. E sem que perceba, a cada dia de trabalho na seara do Cristo, você se torna um espírito melhor. A doutrina espírita demonstra que não importa de onde você veio, não importa de que situação kármica você está vindo, nem o quanto de imperfeição ainda carrega, porque o ponto de partida não é o que vai definir o ponto de chegada. Nós somos espíritos imortais, criados para a felicidade e a pureza. Portanto, o nosso destino é a pureza e a bem-aventurança espiritual. No Evangelho, Jesus deixa na plataforma divina 3 orações. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os seres humanos. Pensando neste grandioso projeto, nós ficamos a meditar. Então nós percebemos, né, que pela leitura, a nossa lapidação moral, ela está no nosso dia a dia, na nossa rotina. Dentro dos nossos direitos e obrigações, a forma como eu me relaciono com as pessoas na família, no trabalho, no supermercado, no transporte coletivo, no trânsito. Então tá aí. É esse o voo que ele se refere. É a nossa movimentação, os nossos relacionamentos, é o nosso dia a dia, é a nossa rotina, até conosco mesmo. Hoje eu não vou sair de casa, eu vou ficar comigo. Então é com você mesmo que você vai também refletir e ver o que é que pode melhorar e de que forma fazer essa melhora. Então esse voo que ele se refere é exatamente isso. É a nossa vida, é estar aqui. A nossa vida é o voo. Nós não precisamos parar com ela, porque não é depois de desencarnado que tudo vai acontecer. Não. Com o desencarne, tudo continua. Não vai acontecer nada de diferente. Os antigos até costumam dizer, é porque morreu, virou santo. Não, não viramos santos, de forma alguma. Então nós precisamos estar num esforço constante e muito profundo conosco mesmo.
É o encontro com as nossas virtudes e também o encontro com as nossas más tendências, repetindo um ato que não nos agrada mais, um comportamento inadequado, quem não, né? Um pensamento infeliz. Então nós precisamos estar atentos para ter um controle sobre tudo isso. E nós podemos, nós temos esse poder sim. Porque a nossa mente, a nossa consciência está mais próxima de nós mesmos. Então nós temos esse controle. Deixar o que for bom e que beneficia e frear os impulsos que ainda nos envergonha e que pesa na nossa consciência. E nós sabemos exatamente quais são os nossos impulsos que ainda pesam na nossa consciência, que ainda nos envergonham. Sabemos ou não? Sim, né? É só parar um pouco e pensar. A palavra reforma já traz a lição. Quando nós vamos reformar um cômodo na nossa casa, porque ele não está adequado. E aí o que a gente pensa, né? Em deixar o cômodo mais ajustado, mudar o móvel de lugar. Não é assim que a gente faz? Na casa. E esta casa aqui acontece da mesma forma. O que não está adequado depende de nós adequarmos para o nosso bem-estar. No Livro dos Espíritos, no item 919, Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí quem é que vem para responder essa pergunta de Kardec? Santo Agostinho nos traz a resposta para esse caminho. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever e se não tinha ninguém para se lamentar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. E uma vez, né, gente, definido que somos espíritos eternos, filhos de um mesmo Pai, luz da mesma luz, sujeito às mesmas leis de deveres e obrigações, nós somos hoje o que fizemos ontem. Então nós somos a nossa própria continuidade. E é em pleno voo que fazemos esses ajustes com a nossa moral. Então o recado que eu tinha para hoje era esse. Não ficou mais simples? Né? Porque parece que a reforma íntima é um peso, né? Eu tenho que melhorar, eu tenho que sim, temos. Mas gradativamente, no nosso dia a dia, na nossa rotina, e nunca desistir. E nunca achar que alguém vai fazer por nós. Nós por nós mesmos. Sempre. Porque nós somos a nossa continuidade. Então o recado que eu tinha para hoje era esse. Eu agradeço de coração a atenção de vocês. E agora vamos ficar com o nosso irmão Cláudio. Uma palestra, um bom tratamento a todos. E muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Tem que usar o microfone, porque o meu amplificador está meio distorção, está ruim, então ele vai me ajudar bastante. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer um pequeno testezinho
Pai, nosso Mestre Jesus, que nessa noite, essa imensa energia, que possamos todos abrir nossos corações e receber todo o amor do Cristo, que Ele passe, que Ele nos traz a alegria, que possamos retornar aos nossos lares com a alegria melhor do que nós chegamos aqui. Bom, meus irmãos, o tema dessa palestra, há muitas moradas na casa do meu pai, esse é um tema grandioso, ele é extenso. Se nós formos pegar todos os tópicos que fosse falar aqui essa noite, com certeza não sairíamos daqui. Então eu tentei reduzir o máximo para que vocês possam compreender parcial, um pouco do que diz isso. Há muitas moradas na casa do meu pai. Alguém saberia dizer, alguém tocaria mais ou menos o que entende disso? O que significa muitas moradas na casa do pai? Nossa, muita gente falou, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar por mim. Eu, quando garoto, eu nasci numa família católica. Nós falávamos que era católico apostólico romano. Os mais velhos entendem o que dizer isso. Não era apenas um católico, era católico apostólico romano. A gente seguia os pais da gente. E o que eu me lembro, que em todos os sermões na igreja, esses tópicos não eram assim, uma certa relevância, tá? Mas o que eu entendi é que Deus está em todas as casas. Isso está certo? Isso está errado? Isso está certo. Então a gente acredita que Deus está ali na nossa casa. Às vezes nós que não enxergamos Ele. Ou a gente só vai enxergar Ele na hora que o negócio está ruim. Eu estou pedindo alguma coisa que eu não estou conseguindo, eu vou chegar nele. Então, naquela hora feliz eu não vou chegar nele. Infelizmente é isso. É isso que nós, desse planeta, vamos dizer assim, nós sentimos. Ok? Então, Deus está em todas as casas, era o que eu observava. Mas eu só comecei a compreender isso há 30 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a estudar o Espiritismo. Então, os tópicos que vinham, isso daí, então você forçava você a tentar buscar o entendimento. O que é Deus na nossa casa? Ou existem muitas moradas na casa do meu pai? Tá? Mas o entendimento de Deus no catolicismo, que eu entendia, é que o catolicismo ele tratava Deus moldado pelo catolicismo. E eu acredito que outras religiões também eles cultivavam um Deus voltado à religião. Se nós formos pensar desse modo, nós estamos vendo Deus tribal. Cada religião é uma tribo. Cada religião trata o Deus da sua forma. É o mesmo, mas trata da sua forma. Só que ele trata um Deus mundial, um Deus terreno. Ok? O Espiritismo não. O Espiritismo ele vê algo além. Ele vê Deus não somente aqui no nosso planeta. Ele é um Deus universal. Tá? Porque todos os escritos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo fala de um Deus não aqui, mas um Deus que vive no universo. Tá? Então, se a gente for parar nessa ótica, olhar nessa ótica, nós vamos ver que existe aquela proteção divina de Deus não só aqui comigo,
não só aqui no meu país, no meu mundo, mas essa proteção divina está em todos os mundos. Tá? Na casa do meu pai há muitas moradas. Isso é do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. O que fala isso? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Kardec ele aborda os temas dos estados das almas na erraticidade. Alguém tem dúvida do que é erraticidade? Vocês sabem o que é erraticidade? Erraticidade é quando o espírito está fora do corpo. Toda vez que nós não estamos aqui, nós estamos no espaço, nós estamos na erraticidade. Ok? É isso. Tá? Ao mesmo modo, o espírito encarnado, a gente fala de espírito quando não é alma. Tá? Então nós temos a nossa alma. O espírito sai do nosso corpo, ele sai desse espaço físico, ele já está na erraticidade. Também todas as categorias. Então Kardec ele aborda esse termo, né? Almas na erraticidade, o espírito na erraticidade, e também as categorias de mundos. Existem N categorias. Vocês acreditam que existe vida fora da Terra? Alguém não acredita? Difícil? Acredita? Sim. Tá. Vamos dizer o seguinte. Na última ceia, Cristo falou para seus apóstolos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Por que ele falou isso aí? Para crer, os apóstolos crerem nele, crerem em Deus também. Porque eles estavam preparando justamente esse deslocamento deles para outros planetas, para outro espaço. Tá? Tais palavras foram proferidas durante a última ceia de Jesus, demonstrando todo o seu amor ao próximo. Então, ele amou tanto os seus discípulos, ou todos aqueles que conseguiam, que realmente ele estaria preparando. Ele sabia já o martírio dele, o que ia acontecer com ele, então ele estaria já preparando, quando ele fosse embora, preparar o ambiente para receber os apóstolos e receber todos aqueles que credes nele e credes no Pai. Tá? Então é isso. E as suas palavras, né, manifestam de um apelo que solicita aos seguidores manterem a fé. Por que manter a fé? A única forma de você conseguir, você avançar no seu equilíbrio, é manter a sua fé. Eu não posso só o acreditar. O acreditar é a parte teórica. Eu acredito em Deus, acredito em Cristo, acredito. Mas que forma que eu vou manter a minha fé? É trabalhando. É o que nós fazemos aqui. Eu acredito no Espiritismo, acredito. Tenho fé, estou trabalhando aqui. Trabalho em outras casas também. É o que faz os nossos irmãos aqui de avental. Eles não estão só aqui não, eles estão rodeando, eles estão trabalhando. Então isso é manter a fé. Vocês vindo para cá, diversas vezes vocês estão mantendo a fé. É isso que Cristo espera da gente. A vida limita-se ao nosso planeta? A pergunta que eu tinha feito é se vocês acreditassem em algo fora da Terra, em vida fora da Terra, né? Se não, teria Deus criado o universo e seus bilhões de mundos para habitar só um? Você acha que ele ia criar tudo isso? A gente sai lá fora, olha para o céu, um monte de estrelas. Ele ia criar aquilo só para a gente, nós lá fora olhar e achar bonito. Existe um propósito nisso. E qual o propósito? Criar mundos. Tá? E nós não conseguimos enxergar 0,001% do que é o universo. Isso a ciência já mostra para a gente.
Vamos falar um pouco de ciência. O universo contém 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Gente, é algo incomensurável, né? É difícil você conseguir enxergar tudo isso. Uma das menores galáxias é a Via Láctea. O tamanho dela, a Via Láctea, se vocês relembram, ou se vocês verem na internet, é uma elipse. De ponta a ponta, o tamanho dela é 150 mil anos na velocidade da luz. A velocidade da luz são 3.000 quilômetros por segundo. Tá? Então, eu começo lá como um dinossauro, termino lá como um espírito evoluído. Olha o tempo. É muita coisa. E a Láctea é a menor. Estamos falando de 200 bilhões. Ok? Então, guarda nos números aí, gente. Cada galáxia contém milhões de sóis. Né? Órbitas solares. Ok? E diversos são os planetas que habitam na órbita desses sóis. Bom, no nosso sistema solar nós temos 9 planetas. Ok? Mas se você fizer uma conta estratosférica aí, gente, é zero, não acaba mais. É muito planeta. E aí eu falo, Deus fez tudo aquilo para nós, os homens ignorantes, ir lá fora, olhar para cima, tudo bonito, né? Bacana. Não, gente. Aquilo ali são mundos habitáveis. Talvez não tenha, assim, a carne. Dificilmente terá carne, mas terá o espírito. E lá o espírito está na reticidade, então lá ele vai progredir. Porque o espírito ele não regride, ele estaciona. Então se ele está trabalhando, para ele, para a evolução, ele está crescendo. Se ele para de trabalhar, ele não vai regredir, ele vai estacionar. Ah, mas aí ele sai do planeta e vai para outro. Talvez no outro ele vai aprender muito mais, para ele voltar onde ele está. Os mundos habitados são divididos em 5 tipos. Isso Kardec já tinha definido, já tinha falado no intermédio da espiritualidade, dos espíritos, que existem 5 tipos de planetas habitáveis, né? Quando eu falo habitáveis, não é apenas nós, a carne, né? Habitado por espíritos, ok? Então nós temos os mundos primitivos. Um mundo primitivos, onde os espíritos são afinados com o mal, a vida moral não existe, onde os espíritos são criados. Então ele é criado nesse mundo. E como é que ele evolui? Ele vai aprender. Assim como Deus nos deu um livre-arbítrio, ele dá um livre-arbítrio para lá também. E lá eu começo a trabalhar. Eu começo a fazer o que a Neuza falou da reforma íntima. Eles vão trabalhando a reforma íntima. Só que o mal, ele emprega-se muito mais. Não é muito mais difícil? Sim. Sobreviverão aqueles que realmente querem evoluir. Ok? Mundo de provas e expiações. É a categoria onde a Terra se encontra, né? Podemos reparar que não somos mais um povo primitivo. Isso aqui é uma controvérsia, né? Não é um povo primitivo, mas a gente olha lá para a Rússia, está guerreando com outro país. A gente olha para Israel, está tendo guerra. A gente olha para cá, está tendo guerra. Para lá está tendo... Gente, que é a civilização? São mundinhos, são pequenas células que ainda é civilizado. Mas faz parte dos nossos mundos de provas e expiações, né? E que da mesma forma nós buscamos nos aprimorar. É o mesmo trabalho que eu tenho naquele planeta lá. É o início que eu vou ter aqui no planeta Terra. E é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos trabalhando para quê? Para nos melhorarmos. Quantos anos nós vamos passar nesse planeta? Quem sabe?
que a gente precisa é trabalhar, fazer o bem, tentar amar o próximo. Nós estamos tentando chegar próximo do próximo. A primeira coisa é tentar chegar perto dele. E depois a gente começa a amar esse próximo. Mundos de regeneração. Bom, esse mundo de regeneração, ele serve de transição entre mundos de provas e expiações para mundos felizes, tá? Então é um mundo que, vamos ver aqui, os espíritos já se libertaram das provas e das expiações, ok? Hoje nós estamos vivendo provas e expiações, tá? Na regeneração, então ele não vai mais precisar de provas nem expiações. Eles já se libertaram disso daí. Ok? O homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Então ele ainda tem aquela coisa de matéria. Tá? Não é tão apegado. Tá? Mas não há entre eles, seus habitantes, o orgulho, a inveja e o ódio. Olha que maravilha. Nós fomos para um mundo que não existe orgulho, que não existe a inveja e que não existe o ódio. Gente, se não existir nenhum desses três, gente, estamos no paraíso. Não é verdade? Porque hoje, o que faz acontecer o que nós estamos vendo por aí? O orgulho. Ou é a inveja, ou é o ódio. Então, se a gente conseguir eliminar isso, nossa, já estamos do lado do nosso próximo amando ele, já. Começando com isso. O mal não está totalmente erradicado, e o homem pode retornar ao mundo de provas e expiações, onde duras provas o aguardarão. Quer dizer o quê? Mesmo você não tendo ódio, não tendo, você está, vamos dizer assim, plenamente tranquilo, equilibrado, mas não impede que o mal esteja livre. Eu posso contrair o mal? Posso. Tá? E aí, o que acontece? Você retorna ao mundo de provas e expiações. Você, que eu falei, você não regrediu, você simplesmente foi deslocado. Você volta a começar tudo de novo. Ok? Mundos felizes. Sabe que o propósito da evolução espiritual, a caridade e o amor são práticas atuais. Tá? Então, a gente já sabe que o propósito dos espíritos que estão nesses mundos felizes é isso. Evolução espiritual. Está preocupado com a evolução dele. Com a caridade em ajudar o próximo. Sempre. E o amor é uma prática atual. É comum nesses mundos amando uns aos outros. O que é esse amor? É ajudar, estar próximo, cooperar. É isso. A matéria é menos densa. Então ali não existe mais matéria. É apenas espírito. O bem supera o mal e são unidos pelo amor. Aí, a forma corpórea é sempre a humana, mas embelezada e aperfeiçoada, purificada, isenta de angústia, seu estágio corpóreo é mais longo. Então, é como se fosse um corpo, esse espírito. Só que ele já tem todo aquele embelezamento. Ele já é perfeito. Tá? Então, para vocês que querem fazer clássico, isso aqui, não aguenta um pouco, gente. Vai trabalhar nesse mundo aqui, quando você chegar no outro, lá vocês vão conseguir de graça. Entendeu? Então, isso é a forma que existe lá. Apesar de não ter um corpo, a massa é menos densa, tá? É um corpo. Ele levita.
Tá? Ele não é amarrado, ele não é preso, não é pesado, é uma coisa leve. Entendeu? E mundos celestes, morada dos espíritos que chegaram ao grau máximo da evolução, livres de serem perturbados pela angústia da vida material ou pelo contato do mal, e não têm acesso. Então, o mundo celeste é aquele mundo que você tem os espíritos mais elevados, eles estão lá, não existe o mal, tá? Não existe angústia, não existe, só existe o amor, vamos dizer assim. Tá? Então, eles vivem livremente. Tá? Então, eles chegaram num estágio celeste. E onde estão esses mundos, gente? Eles estão aí fora, ninguém sabe. Só Deus sabe. No momento certo, que cada um, na sua evolução, ele vai residir. Nós sabemos que Bezerra de Menezes já foi convidado a sair do nosso planeta, na órbita do nosso planeta, mas ele não quis. Por quê? Pelo amor aos habitantes desse planeta. Então ele tem muito que ajudar. Não foi opção dele de ficar aqui ajudando você. É lógico que ele é um espírito. Assim como Maria, mãe de Jesus, ela permanece aqui, ajudando quem? Principalmente os suicidas. É a função dela. Ela não deixa por nada. Então isso é uma opção do espírito. Vamos ter essa opção lá na frente? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Mas tudo é evolução, tudo é trabalho. Então, aonde nós estamos, temos que fazer o nosso trabalho, fazer a reforma íntima, como a Neuza falou. Vamos buscar fazer essa reforma íntima. Tá? Ela não é tão pesada, ela não precisa ser pesada. É uma coisa que se vai engatinhando, aprendendo, pouco a pouco. A reforma íntima, a principal coisa da reforma íntima é afastar-nos do mal. É isso. Então, vamos fazer essa reforma íntima e vamos crescer. É assim que nós vamos avançando para outros mundos. Tá? Então, gente, enfim, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Tá? Essa evolução, ela está aí, só depende de nós. Então, nesse instante, eu queria que vocês fechassem os olhos. Vou fazer uma prece final. Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente essa reunião. Agradecemos a presença de todos esses nossos irmãos necessitados, irmãos precisando de uma palavra. Desses irmãos que estão aqui para ajudar, através da sua caridade. Pai, que nessa noite possa conduzi-los de volta aos seus lares, com a gratidão e o dever cumprido. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, pessoal.